Lei Emergencial Aldir Blanc, edital Retomada Cultural RJ. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Apresentam Beethoven faz 250. Realização Coletivo EMA. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Emily Krieger e você está no segundo episódio da série de podcasts do projeto Beethoven faz 250. No primeiro episódio, a gente traçou um resumo de como foi a vida e a obra do compositor mais queridinho do final do século XVIII e parte do século XIX. Ouvimos também como ele está sempre presente no nosso dia a dia, mesmo depois de 250 anos do seu nascimento, em filmes, propagandas e inspirações de músicas de artistas da geração pop. Beethoven é, até hoje, o artista mais ouvido no mundo no segmento da música clássica. Um arraso! Mas acho muito importante olharmos de uma perspectiva 360 desses artistas. Até porque, quando falamos de grandes gênios, que geralmente são endeusados e aparecem como figuras históricas na nossa sociedade, como se fossem personagens intocáveis, e eu estou falando principalmente de compositores, músicos e artistas de gerações passadas e ainda da nossa atualidade. Esquecemos muitas vezes de que essa galera é feita de carne e osso, viu? É gente como a gente. Sente dor, frio, calor, dor de barriga, chora, fica de bode. E me fala, como não falar especificamente do lado humano do Beethoven, que justamente ele que nos entregou as maiores obras-primas do mundo, artisticamente falando, justamente quando estava o quê? Na fossa. Quem nunca? A gente falou algumas vezes no podcast anterior sobre a Sonata ao Luar, por exemplo. Eu, particularmente, amo essa música porque ela consegue me fazer sentir cada nota de forma sinestésica. Talvez essa seja a fórmula mágica do Beethoven. Ele a compôs justamente no período de crise pessoal e no seu processo de aceitação da surdez. Sonata ao Luar foi composta quando Beethoven tinha lá pelos seus 31 anos e ele gostava de dizer que essa obra era quase uma fantasia. A peça foi concluída em 1801 e dedicada no ano seguinte a uma das crushes mais intensas do compositor, a condessa Julieta Guichard. Isso é o que a gente quer acreditar. Bem, alguns estudiosos pensam que ela é a tal misteriosa amada imortal. Para quem não conhece a história da amada imortal, eu vou contar. Essa carta é um dos documentos mais famosos do legado deixado por Beethoven. Ela foi escrita a lápis e destinada a uma mulher desconhecida com quem Beethoven aparentemente tinha uma relação. Acontece que a data está incompleta. Há apenas anotações nas cartas registrando no dia 6 de julho e no dia 7 de julho, enquanto informações sobre o ano e o local onde a carta foi escrita não são ditas. Estudiosos afirmam que Beethoven escreveu a carta em 1812, em Teplitz, na Boêmia, atual Teplice, na República Tcheca, quando o compositor foi para uma longa estadia para tratamento e reabilitação. Também foi lá que Beethoven teve vários encontros pessoais com o grande poeta alemão Goethe. A identidade da destinatária permanece desconhecida. Desde a publicação inicial na carta, na biografia de Beethoven de 1840, de Anton Schindler, numerosas candidatas foram e continuam sendo sugeridas, fazendo a própria busca pela imortal amada se tornar um campo separado da pesquisa biográfica de Beethoven. Porque o povo gosta de quê? O povo gosta de uma fofoca, né? Mas de certo, gente, não existe identificação exata para quem era essa carta. Ela apareceu junto com os documentos deixados por Beethoven, então é possível que ela nem sequer tenha sido enviada e nunca tenha chegado às mãos de quem devia. Essa história rende tanto que tem até filme sobre isso. Minha Amada Imortal, com direção de Bernard Rose, lançado em 1995. Que disparate. Quando ouve uma banda marcial, você exalta sua alma? Não, você marcha. Quando ouve uma valsa, você dança. Quando ouve uma missa, você toma a comunhão.
O grande poder da música é colocar você diretamente no estado mental do compositor. O ouvinte não tem alternativa. É como o hipnotismo. Então me diga, o que eu tinha em mente quando compus isso? Um homem tentando encontrar sua amante. Sua carruagem quebrou sob a chuva, as rodas ficaram presas na lama. Ela não vai esperar muito tempo. Este é o som da ansiedade dele. As coisas são assim. A música está dizendo. Elas não são como você está acostumado a sentir. Não como você está acostumado a pensar. Somente assim. Quem era a mulher? Ele jamais me contou e eu sabia que não deveria perguntar. Ele me fez ver o mundo sob uma luz inteiramente nova. Aliás, Beethoven deixou um legado de mais de 500 cartas, o que ajudou e muito a traçar a biografia do compositor. São cartas tristes, melancólicas e muitas vezes de uma personalidade não compreendida. Beethoven era visto como uma pessoa ranzinza e muito difícil de lidar, e sua vida amorosa era péssima. Mesmo com essa fama de durão, ele tinha uma personalidade apaixonada, mas sofria diversas decepções. Por que profunda tristeza, onde fala a necessidade? Pode substituir nosso amor por outro meio, além do sacrifício e da renúncia a tudo? Podes mudar esta situação em que não sou todo teu, nem tu toda minha? Ah, Deus, fita a bela natureza e tranquiliza tua alma diante do irremediável. O amor exige tudo e com razão. Assim o sinto frente a ti e tu frente a mim. Só que esqueces facilmente que devo viver tanto para mim como para ti. Se nossa união fosse completa, esta dor não nos afligiria, nem a ti, nem a mim. Bem, diante desse trecho, nessas diversas facetas do compositor, é a prova de que os brutos também amam. Em sua biografia, há relatos super curiosos, como a passagem de Bettina Brentano em sua vida. Ela chegou a fazer uma extensa descrição de Beethoven em suas cartas. Resumidamente, descreveu-o como pequeno, moreno, marcado pela varicela, o que se chama de feio. Porém, com fronte nobremente modelada, parecendo ter 30 anos. Mas ele tinha 40, Bettina, fala sério, olha a morde só pra aí. E ela complementa, vestindo andrajos com ar magnífico e imponente. Sim, a gente precisa confessar que nos quadros e nas pinturas, Beethoven parece um pouco melhor do que a realidade, não é mesmo? Outro caso curioso foi a passagem de Goethe em sua vida. Aliás, quem apresentou Beethoven ao Goethe foi a própria Bettina, essa mesma que chamou Beethoven de feio na cara dura, é isso aí. Mas essa relação entre Goethe e Beethoven não deu muito certo. Em julho de 1812, Beethoven recebeu o convite para se encontrar com o maior escritor de língua alemã em Teplitz. Há algum tempo, já, os dois se admiravam à distância. Goethe tinha grande admiração pela Quinta Sinfonia de Beethoven e o Beethoven era interessado em literatura em geral e especialmente em Goethe. Em 1811, por exemplo, Beethoven já tinha mandado para Goethe um exemplar da música que fizera para Egmont. Bem, era esperado um super encontro entre esses dois, né? Não foi o que aconteceu. A amizade acabou bem rápido. O caso é conhecido como o Incidente de Teplitz e ocorreu na época da composição da Sétima Sinfonia. Bem, vou contar o que aconteceu. Os dois estavam caminhando de braços dados quando viram o imperador do recém-fundado Império Austríaco, os duques e toda a corte caminhando na direção oposta. Segundo Bettina, Beethoven olhou para Goethe e disse para ele continuar caminhando, pois os aristocratas deveriam abrir caminho para eles. Só que Goethe
não escutou Beethoven. Ele deu um passo para o lado e tirou o chapéu para cumprimentar a família real, enquanto Beethoven passou de forma decisiva no meio da corte sem tirar o chapéu, sem olhar para trás. Quando Goethe alcançou Beethoven, ele disse para o Goethe: eu esperei por você porque eu respeito seu trabalho, mas você demonstrou um apreço exagerado por essas pessoas. Chá de climão. Em carta para sua esposa, Goethe falou sobre Beethoven. Seu talento me surpreendeu. No entanto, ele, infelizmente, tem uma personalidade absolutamente incontrolável. Ele não está equivocado ao pensar no mundo como um local detestável, mas nada faz para torná-lo mais agradável para si e para os outros. Beethoven, em seus escritos, dizia: Goethe se encanta mais com a atmosfera da corte do que em ser um grande poeta. Bem, os dois nunca mais se encontraram. Anos depois, Beethoven mandou uma carta para Goethe. Minha resposta foi... Outra história que eu amo sobre Beethoven narra muito a personalidade dele como artista, compositor e celebridade que foi o episódio da Terceira Sinfonia. Sabemos que Beethoven tinha um espírito irrequieto, rejeitava os modelos tradicionais e defendia fervorosamente a liberdade. Na juventude, ele demonstrou simpatia pela Revolução Francesa. Já na maturidade, assumiu uma posição moderada, mas não chegou a abandonar suas convicções democratas. Como consequência de suas crenças políticas, nasceu então, de forma natural, a admiração por Napoleão Bonaparte. No ano de 1799, a França passava por momentos tensos após o governo dos radicais revolucionários, os jacobinos. Entraria em cena então o jovem general Napoleão, que restauraria o equilíbrio político e social daquele país. Em abril de 1802, o Beethoven esboçou as primeiras notas daquela que seria sua Terceira Sinfonia. Enquanto trabalhava nesta nova peça, o compositor pensou em dedicá-la a Napoleão, a quem considerava como um grande governante. Assim que ele terminou a partitura, no início de 1804, Beethoven escreveu a dedicatória na folha de rosto, Sinfonia intitulada Bonaparte. Beethoven mal sabia que estava prestes a se decepcionar. Enquanto ele finalizava a partitura, dando alguns retoques na música, recebeu a notícia que Napoleão teria se autoproclamado imperador da França. Beethoven ficou puto das calças. Pegou a pena e rasurou a dedicatória com tanta força a ponto de rasgar parte do papel. Beethoven acusou Napoleão de sacrificar os princípios republicanos em nome de ambições pessoais. Não estava errado, né? Quando a sinfonia foi publicada pela primeira vez, trazia o título Sinfonia Heróica, composta para celebrar a memória de um grande homem. Essa música é considerada uma sinfonia revolucionária, ao ponto de que em sua primeira audição pública causou admiração e incompreensão na plateia. A decepção de Beethoven por Napoleão em 1804 não abalou por completo sua admiração pelo governante francês. Foi apenas em 1809, quando Napoleão tomou a Áustria, que Beethoven encerrou sua admiração por completo. O bombardeio da cidade de Viena por tropas francesas e o medo em se comprometer politicamente e profissionalmente obrigou Beethoven a se posicionar publicamente contra Napoleão. E aí que não teve volta mesmo. Voltando para o século XXI, mais precisamente no Brasil, nos dias de hoje, se Beethoven fosse vivo, ele seria o famoso esquerdista comunista, vai para Cuba e etc. Bem, todas essas curiosidades não são nem de perto tudo o que Beethoven passou, representou e ainda representa. Para fazer esse episódio, eu me inspirei no livro Beethoven, As Muitas Faces de um Gênio, escrito por João Maurício Galindo e Roman Roland. Em uma das lives feitas no período da pandemia no canal Paleta Cultural, o maestro João Maurício Galindo fez uma breve análise sobre as diversas facetas do compositor. Importante de saber que assim, os músicos sempre tiveram um status social muito baixo, né? E no século XVIII, com a mudança que se deu na Europa, a Revolução Francesa, o Iluminismo, né? O surgimento de uma classe média, de uma burguesia, né? Então, o músico começou a ter mais oportunidades de ascensão. Agora, o primeiro músico que realmente ganha um reconhecimento fora do mundo musical é Beethoven. As pessoas que não tinham nada a ver com música, porque você não tinha meio de comunicação de massa, eletrônicos, né? Quem ouvia música era quem gostava de música. Então, estou falando, sei lá, de 1790, final do século XVIII, né?
música não chegava nas pessoas por televisão. Você podia ouvir música na igreja, numa banda militar passando, mas sentar para ouvir música era uma coisa para pouco, né? Então, esse pessoal que gostava de música comentava, compositor aquele violinista, aquele. De repente, o primeiro músico que alcança o público amplo, o grande público, como a gente costuma falar hoje, é o Beethoven. Ele se torna uma celebridade, começam a fabricar fotos dele, são vendidas, estampas. Não que ele tenha orquestrado isso, ele era um cara recluso. Beethoven pelo contrário, inclusive, né? Ele era um ermitão, ele era um urso, vivia na caverna dele, ele era surdo, ele não conseguia se comunicar com as pessoas. Mas ele tinha tantos admiradores em posições importantes da sociedade que a figura dele começou a ser idolatrada. Ele foi o primeiro músico celebridade da história. E quando ele morreu, 20 mil pessoas foram no enterro dele. Era 10% da população de Viena, uma das maiores cidades do mundo, tinha 200 e poucas mil habitantes. Quer dizer, é como se em São Paulo 1 milhão de pessoas fossem no funeral de um músico. Nunca aconteceu. De um músico, né? Como o enterro do Michael Jackson, quase, né? Pois é. Então, 10% da população. A gente encerra por aqui o 2º episódio da série de podcasts do projeto Beethoven faz 250. Ainda temos 2 episódios a mais nessa série, então ainda tem mais histórias e mais coisas sobre a vida conturbada e as obras maravilhosas do Beethoven. Eu espero você, obrigada pela audiência e até mais.